Então agora a gente vai voltar aqui para estudar os ácidos e bases polipróticos, né? Até agora a gente estudou um ácido monoprótico, né? Ou base monoprótica. O que são ácidos e bases polipróticos? Eu tentei, explicar aqui, peguei um exemplo de um ácido triprótico, né? O que seria um ácido triprótico? A gente pode escrever um ácido triprótico de um modo genérico, que nem eu escrevi genericamente o ácido monoprótico HA. Se fosse um ácido triprótico e eu fosse escrever ele da forma genérica, o ácido seria H3A, entenderam? Bem fácil de imaginar, né? Então, quando esse ácido H3A reage com a água vai lá e arranca um íon H+ do ácido. Então, o ácido antes era H3A, a carga dele era neutra, mas quando ele perdeu um íon H+, o ácido vira esse ânion aqui, ó, o H2A-, entenderam? Então isso aqui é uma espécie do ácido, é um jeito de tu encontrar a molécula, e esse aqui é um outro jeito de tu encontrar a molécula que perdeu um íon H+, entenderam? Então é outra espécie, isso aqui é uma espécie do ácido, o ácido todo protonado, e aqui é o ácido que já perdeu um dos seus íons H+, tá? Só que essa espécie aqui é o H2, e a reação aqui é um equilíbrio químico, né? Eu tenho o ácido todo protonado, perdendo um íon H+, isso aqui é a concentração dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes. E aí, como isso aqui é a primeira ionização do ácido, eu digo que isso aqui é o Ka1, entenderam? É a primeira ionização do ácido. Só que esse ácido ele tem 3 íons H+ para perder. Depois que ele perde um, ele ainda tem mais 2 para perder. Então é esse ácido aqui, ó, que já perdeu um, tá? Esse aqui é que ele vai reagir com outra molécula de água e aí perdeu o seu segundo íon H+. Quando essa espécie aqui perdeu o seu segundo íon H+, ela vai se transformar nesse ânion aqui, ó, que é o Ha-2. Entenderam? Porque agora ele perdeu 2 íons H+. Então aqui eu tenho uma nova constante de equilíbrio, que é o Ka2, né? Ou seja, quando ele perdeu o seu segundo íon H+. Aqui são a concentração dos reagentes, né? H+ e a espécie que Ha2-, né? Dividido pela espécie H2A-, que é a que já tinha perdido um íon H+. E essa espécie aqui já é outra espécie. Então a gente tem uma espécie do ácido todo protonado que perdeu um, que perdeu dois, e essa espécie aqui ainda pode perder mais um. Então ela pode reagir com outra molécula de água e daí perder o seu último íon H+. E aí formar essa espécie aqui. Então, por exemplo, esse ácido triprótico ele vai existir sobre uma espécie, duas espécies, três espécies, quatro espécies, certo? Essa última reação aqui também tem sua constante de equilíbrio. Esses aqui são os produtos, né? Dividido pela concentração dos reagentes. E essa a gente chama de a terceira ionização, o Ka3, certo? Então, quando pegar a tabela dos valores de Ka dos ácidos lá no Harris, vocês vão encontrar, tem ácido que é monoprótico, só tem o Ka1, mas se o ácido é diprótico, ele vai ter o Ka1 e o Ka2. Se o ácido é triprótico, ele vai ter o Ka1, o Ka2, o Ka3, e assim sucessivamente, tá? Aqui eu fiz um destaque para algumas coisas que a gente tem que lembrar. É possível escrever a reação de uma vez só, né? A molécula H3A mais 3 moléculas de água, e aí o ácido perdendo já os seus 3 íons H+. Mas, pessoal, muito cuidado nisso aqui, ó. A gente, quando escreve isso aqui, que fique bem claro na cabeça de vocês, na vida real, a coisa não acontece numa botada só, entenderam? A coisa acontece assim, ó, em etapas. Ele perde um, depois ele perde outro, depois ele perde outro. Lembra, isso aqui é um ácido fraco. Ele já vai ter uma dificuldade de perder um, e certamente ele tem mais dificuldade para perder o segundo, até porque esse é o segundo, entenderam? Então sempre as constantes ácidas elas começam com um valor pequeno e a próxima é um valor menor ainda, e a próxima menor ainda, entenderam? É tipo aquele exemplo que eu inventei no vídeo passado aí, né? O cara tu tem dificuldade de tirar o dinheiro dele, então tu vai ter que fazer toda uma conversa para tirar um pouco de dinheiro. Tu quer tirar mais dinheiro? Aumenta a conversa, entendeu? Então sempre as constantes ácidas elas vão diminuindo aqui os valores, né? Ou seja, a gente até pode dizer que tirou 3 íons H+ lá do ácido, né? Mas na real essas coisas aconteceram em etapas. Teve uma dificuldade para tirar um, uma dificuldade maior para tirar o segundo e uma dificuldade bem maior para arrancar o terceiro, tá? Se eu quiser dizer assim, tá, mas e o total dessas dificuldades? Aí a gente faz isso, a gente pode somar essas constantes aqui, ó, né? A dificuldade total, digamos assim, né? A constante de equilíbrio total seria somar a dificuldade de tirar o primeiro H+, a dificuldade de tirar o segundo e a dificuldade de tirar o terceiro, certo? E lembrando aqui, eu botei aqui, ó, sempre ó, o K1 é maior que o 2, que é maior que o 3, né? Os valores de Ka, né? Que é em negativo ali, né? A dificuldade. Acho que vocês entenderam isso.
Bom, aqui eu inventei então um exemplo genérico para um sistema diprótico. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer exatamente aquilo que eu fiz no início do material, que era quando nós estava aqui, eu inventei um sistema monoprótico e fiz a dedução das equações para calcular os alfa das frações do ácido protonado e desprotonado, né? Então, nessa etapa aqui do estudo, eu vou inventar um sistema diprótico, né, de modo genérico, e eu vou deduzir as equações matemáticas que me fazem como, que me dizem, aliás, né, como calcular a fração dessas espécies aqui, ó. É isso que eu vou fazer, ó. Eu vou deduzir qual é a equação que me diz a fração da espécie toda protonada, a fração da espécie que perdeu um íon H+, e a fração da espécie que está toda desprotonada. Porque um ácido diprótico ele vai existir sobre 3 espécies. Uma espécie é ele todo protonado, outra espécie é ele que perdeu um íon H+, e a terceira espécie é ele quando perdeu os 2 íons H+ dele. Certo? Esse processo, como ele é um sistema diprótico, ele envolve 2 equilíbrios químicos. A gente tem a constante de ácida 1, né? A primeira ionização do ácido, e a constante ácida 2, que é a segunda ionização do ácido. Tá? Bom, baseado nessas informações aí, eu acho que eu tinha que... Eu sei que não vai ficar muito bom, né, para ver a aula, mas eu vou ter que dar uma diminuída na tela aqui para poder mostrar que eu vou usar muito a dedução das equações, digamos assim, ela sempre a gente volta pegando informações das constantes de equilíbrio, né? Então vejam o que eu comecei a fazer aqui, pessoal. Ó. Eu vou começar deduzindo a equação matemática que me diz qual é a fração do ácido todo protonado. Vou começar por essa, tá? Vou começar por essa aqui. Então, como que eu calculo a fração do ácido todo protonado? A equação matemática é simples, basta eu dizer a quantidade que eu tenho dele, o H2A, dividido por F. É isso. Tá? Mas a questão é a seguinte, eu tenho quem são as quantidades de F? É o somatório de todas as outras. É a quantidade de ácido protonado, todo protonado, o que perdeu um H+, o que perdeu os 2 H+. É esse somatório aqui. Então, agora, o que eu tenho que fazer com essa equação aqui? Eu tenho que escrever todos esses valores aqui, que são incógnitas, todos em função da incógnita principal, que é o H2A. Então, na verdade, eu faço isso sempre pegando as constantes de equilíbrio lá, né? Então, olhem aqui, ó. Eu vou substituir o HA para escrever uma equação que fique em função dessa. Então, o que eu faço aqui? Ó? Vejam que HA-, eu posso pegar esse cara aqui e mandar para lá multiplicando, entenderam? Então, vai ficar Ka1 vezes H2A. E esse aqui eu mando para lá dividindo. Então, eu posso isolar o HA-, né? Se eu isolar o HA-, eu vou ter que igual a Ka1 vezes H2, estão vendo ali, ó? Ka1 vezes H2, e esse H+, lá eu vou passar para lá dividindo por H+. Então vejam que eu vou substituir o que está escrito aqui só H-, eu vou substituir por isso aqui que eu fiz em verde, ó. E isso aqui que eu fiz em verde, ele é oriundo daqui. Eu só isolei esse cara aqui, ó. Esse aqui mandei para lá multiplicando, e esse aqui eu mandei para lá dividindo. Ficou desse jeito aqui, certo? E a mesma coisa eu vou fazer com esse cara aqui, ó, o A2-. Ó. Eu vou olhar para essa equação aqui e vou fazer a mesma coisa. Eu vou mandar esse cara para lá multiplicando e esse aqui eu vou mandar para lá dividindo. Então a equação vai virar desse jeito aqui. Ó. O A2- vai virar essa equação aqui, ó, o Ka2 vezes H- dividido por H+. Estão vendo aqui na tela aí? Só que mesmo se eu substituir o A- por isso aqui que eu acabei de deduzir, ainda assim não está em função de H2A. Ainda está em função de HA-, né? E aí eu posso, ao fazer essa dedução aqui, eu de novo substituir o A-. Aí eu boto essa parte que eu já tinha feito para substituir o H- aqui, toda essa parte verde aqui eu boto no lugar dessa aqui, ó. E aí vocês podem ver que essa partezinha verde aqui vai aumentar para esse tamanho aqui, ó. Eu vou ter essa fração dividido por H+. Se eu dividir essa fração por H+, eu vou chegar nesse resultado. Então esse resultado em verde aqui, ó, eu vou colocar no lugar do A-. Então vocês podem ver que esse resultado em verde aqui, foi dessa substituição aqui, ele está aqui, ó. Esse resultado em verde aqui, ó, o K2 vezes K1, H2 vezes H+ ao quadrado. Está aqui. Então percebam que eu substituí o A2-, tudo em função de H2A. E sempre pegando os equilíbrios químicos. Então não tem mega mistério aqui, ó, que veio do céu essa equação. Não, é bem simples, tá? E a outra aqui mais simples ainda, aqui só substituindo uma vez só, já ficou em função do H2A. Ó. Então já está em função do H2A, já nem mexo mais nela. Então,
Substituindo todas essas funções, aqui embaixo, o que eu fiz, pessoal? Aqui embaixo eu simplesmente achei o mínimo múltiplo comum desses três itens que estão sendo somados aqui, ó. Então, eu fiz o mínimo múltiplo comum e o mínimo múltiplo comum deles é a quantidade de h mais ao quadrado. Então, a gente faz o mínimo múltiplo comum, tá feito aqui o mínimo múltiplo comum, né? Lembra como é que faz isso daí? E a próxima página, depois de fazer o mínimo múltiplo comum, eu estou fazendo a divisão, né? Porque ali já tinha uma divisão antes, aí a divisão é simplesmente a gente multiplicar frações invertidas, né? Devem lembrar isso da matemática também. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu tenho esse cálculo aqui, ó. Eu tenho esse número dividido por essa fração aqui, né? Então eu pego esse número aqui dividido por 1 e pego essa fração e multiplico invertida, né? Lembra? E aí então eu vou chegar nisso aqui, ó. Vou chegar nisso aqui, ó. Peguei aquela fração de baixo, multipliquei invertida, faço essa conta aqui, consigo anular todos esses H2A, todos eles se anulam, e está aqui nessa moldura em vermelha, é a moldura assim, da equação que eu acabei de deduzir. Essa equação aqui que está nessa moldura em vermelho é a equação matemática que me diz qual é a fração da espécie do ácido toda protonada que eu vou ter em uma solução. Ou seja, se eu largar esse ácido diprótico em diferentes becquerels, com diferentes valores de pH, qual é a porcentagem que eu vou ter dele. E vejam que quem que me diz a porcentagem que eu vou ter do ácido? São valores que são constantes, então se dependesse só disso, isso nunca mudaria, né? Seria até uma constante. Mas depende do quê? Olhem só, depende da quantidade de H+. Ou seja, depende do pH da solução. Certo? Então, de novo, a gente caiu na mesma coisa que a gente já estudou antes, né, para o ácido monoprótico. Como eu já tinha dito no vídeo anterior, aqui a gente tem muito pouca novidade. Eu acho que a única novidade que tem aqui é que eu estou deduzindo as equações e não cheguei numa mesma equação. Até por uma questão óbvia, né, pessoal? Eu estou fazendo uma dedução para um sistema diprótico agora, sabe? Lembrem, aquelas primeiras duas equações que estão aqui, ó, elas são coringas para qualquer ácido monoprótico. Qualquer um que seja monoprótico, usamos essas duas equações. Agora, eu não posso usar essas duas equações para um ácido que é diprótico. Estão me entendendo? É isso que eu quero dizer. Então, agora, eu acabei de deduzir... Opa, aqui. Eu acabei de deduzir a primeira equação para calcular a fração de um ácido todo protonado, mas de um ácido diprótico. E essa equação que está nessa moldura em vermelha, ela pode ser usada para qualquer ácido diprótico, certo? Diprótico. Não precisa fazer a dedução de novo, porque tu vai deduzir vai cair na mesma. Tanto é que aqui eu nem escolhi ácido nenhum, eu fiz com ácido genérico, entenderam? Então essa é a equação usada para ácido diprótico, é essa equação aqui. Bom, agora vamos ir um pouquinho mais rápido, né? Porque eu vou deduzir a próxima equação, que vai ser a equação de quando for o ácido que perdeu um íon H+. Então eu vou seguir a mesma lógica. Se vocês olharem aqui no material, vocês vão ver que eu estou seguindo a mesma lógica. Então, acho que agora eu posso dar uma aumentadinha na tela aqui, tá? Vai ser a quantidade, ó, o alfa da espécie que perdeu um íon H+, é a quantidade dele que perdeu um íon H+, dividido pela concentração formal. O que é a concentração formal? É o somatório de todas as espécies. O que eu tenho que fazer aqui? Escrever todas as espécies em função da principal aqui, ó, aquela que eu quero calcular. Da onde que eu tiro essas equações? Eu tiro lá daquelas constantes de equilíbrio, lembrem? Então aqui eu vou isolar a espécie H2A e vou escrever em função do H-. Na real é só voltar para... eu erro as coisas aqui. Na real é só voltar para isso aqui e olhar aqui, ó. Eu posso isolar esse cara aqui, ó. Eu mando ele para lá multiplicando e passo aqui para cá dividindo. Então a gente vai ficar como H mais vezes H menos dividido por K1, né? E é isso que está ali, ó. H menos vezes H mais dividido por K1. É isso que está em verdinho aqui. Essas coisas que eu destaco em verdinho, eu quero mostrar para vocês, eu até troquei de cor, mostrar que eu estou tirando lá das constantes de equilíbrio, entenderam? Então lá eu isolei o H2A e fiquei com essa equação aqui. Então agora, em vez de deixar escrito H2A aqui, eu pego isso aqui e escrevo ali no lugar dele, ó. Então veja que eu peguei essa parte em verdinho aqui e coloquei no lugar do H2A, certo? Está estourando meu tempo aqui, vou parar e sigo no próximo vídeo.